tratando-se acerca do reino milenar, eu quero lembrar os irmãos de que este é um tema de extrema importância. Eu sei que a maioria dos cristãos nunca ouviram falar acerca do reino milenar. Por culpa deles, lógico, porque talvez não tenham feito a sua própria leitura da Escritura, mas também com uma culpa muito grande do sistema cristão evangélico, que nega aos seus membros, o estudo de tão preciosa verdade, porque nos fala de uma dispensação, no caso, da última das dispensações, porque a Escritura nos coloca diante de nós 4 principais dispensações. Uma dispensação seria, no caso, um período de tempo no qual o Senhor ele tem uma determinada administração. A ideia de dispensação, que está na palavra oikonomia, é uma palavra grega que significa período de tempo e também significa administração. Seria mais ou menos assim: Deus tem um propósito no seu coração. Querendo ele alcançar esse propósito eterno, a sua vontade eterna, então ele estabeleceu uma planta, ele etabeleceu um projeto, de maneira que de tempo em tempo ele vai cumprindo este projeto, ele vai vencendo e eliminando etapas desse projeto, até nós chegarmos lá no Apocalipse, capítulo 21 e 22, quando diz: e eis que vi novos céus e nova terra. E diz que esses novos céus e nova terra, eles vão receber a nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como noiva para um só esposo, que é Cristo. Aí vem toda a descrição daquela cidade santa, aquela cidade gloriosa, não é? Que é uma cidade espiritual, não é uma cidade física, porque ela é a noiva, ela é a esposa do Cordeiro, e como tal, não pode ser uma cidade literal, física. Quando você lê Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, e sobretudo versículos 9 e 10, vão perceber que essa cidade, ela é uma cidade simbólica. Ela representa o povo de Deus ao longo das eras, seja do Antigo ou do Novo Testamento, em estado de glorificados, em plena glorificação, em plena conformação com Deus. O Apocalipse tem essa característica, né? Por exemplo, quando João, ele recebe a visão da besta que emerge do mar, não é uma besta animal, mas é um poder político, não é isso? Então veja como se usa um símbolo para falar de uma verdade, de um fato, ou que seja de uma realidade. Quando, por exemplo, fala no capítulo 5 de João, que ele viu um cordeiro recém-imolado, com 7 chifres sobre a cabeça, e o pescoço estava sangrando ainda, ele viu esse cordeiro em pé, no trono de Deus. Na verdade, ele não queria falar de um cordeiro, animal, imolado, falava-se em símbolo da pessoa de Jesus Cristo, na sua obra de redenção. Ou seja, Cristo, hoje entronizado junto ao Pai, ele permanece ali como o Cordeiro Redentor, que mediante o seu sangue, ele redimiu os homens para Deus e Pai. Enfim, então assim, o Apocalipse tem essa característica de trazer símbolos para falar de realidades espirituais, como se fala da Nova Jerusalém, como uma cidade, para falar, então, espiritualmente, da condição e do estado e do estágio final de salvação de todos os servos de Deus ao longo de todas as eras. De modo que, se você começar a ler a Escritura numa perspectiva, né, longitudinal, ou seja, pegando desde quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí depois vem a queda de Lúcifer, vem a criação e queda do homem, como que Deus vem trabalhando até por fim ele alcançar o cumprimento da sua vontade eterna. Então, para isso, Deus estabeleceu o quê? Estabeleceu um projeto, uma planta. E nesse projeto, tratando-se do tempo cronológico, que é o tempo dos homens, Deus propôs 4 períodos específicos. O primeiro período seria o período antes da lei, que vai de Adão até Moisés, não é isso? Está em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14, diz que de Adão a Moisés não havia ainda a lei. É a primeira dispensação. É o primeiro período de tempo em que Deus estabelece uma administração. Ou seja, ele
trata e se relaciona com os homens nesse período de determinada maneira. Aí vem a segunda dispensação, que é a dispensação da lei, que vai de Moisés até Cristo, conforme está em João Evangelho, capítulo 1, versículo 17. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí nós vemos pela Escritura, então, que de Cristo em diante começa a terceira dispensação, que em Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2, diz que é a dispensação da graça, que é a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito, a dispensação dos gentios. É esse tempo no qual Deus está salvando o seu povo para constituir e edificar a sua igreja neotestamentária. Bem, então nós encontramos no livro do Apocalipse que tão logo acabar essa era da igreja, nós teremos aí 7 anos, que é um interlúdio entre a terceira e quarta dispensação, que são 7 anos de princípio das dores e grande tribulação, para então Cristo vir ao final dos 7 anos, em glória, de maneira visível, corpórea, pessoal, e aí ele vai instaurar a quarta e última dispensação, que é a dispensação do reino milenar. Então vamos pensar um pouco acerca da importância das dispensações. Os irmãos percebem que pouca atenção se dá às dispensações. Você talvez congregou muitos anos em lugares até com uma palavra razoável, uma palavra um tanto equilibrada, mas a falta da ênfase nas dispensações gera confusão na mente das pessoas. Por exemplo, quando você fala para um cristão, um evangélico, e você fala assim para ele assim: olha, você sabia que nós não estamos mais obrigados a guardar a lei do Antigo Testamento? Se você falar isso para um adventista, ele vai dizer que você está equivocado. Se você disser isso para uma pessoa que não é adventista, que é de qualquer outra denominação que não seja adventista, o que vai acontecer? Ele vai falar assim: não, é verdade, você tem razão. Só que aí, na medida em que você vai aprofundando o assunto de que nós não estamos obrigados a guardar a lei de Moisés, você vai aprofundando nos aspectos, o sábado, as festas, a Páscoa, a circuncisão, os sacrifícios, as questões das vestes, a questão do dízimo. Na medida que você vai detalhando os aspectos da lei, logo ele dirá: não, mas isso não, isso nós devemos continuar a guardar. Ou seja, há uma confusão porque o movimento cristão evangélico selecionou alguns itens da lei e os trouxeram para a era do Novo Testamento. Ou seja, eles não abriram mão da lei num todo. Eles pegaram alguns aspectos, talvez os mais rentáveis, e trouxeram para cá. Ó. Aí fala: não, isso aqui a gente não guarda porque passou, isso aqui não passou, tem que continuar. Isso aqui era de Moisés, esse aqui era de Moisés, mas tem que continuar também por causa disso ou daquilo. Aí eu pergunto: olha, qual é o critério para nós sabermos o que da lei passou e o que não passou? Quer dizer que é você que escolhe? É você que decide, por exemplo, o que é e o que não é? Por exemplo, antigamente, quando ainda havia, até hoje ainda, nas igrejas que pregam sobre usos e costumes de roupas, né? Mulher não pode usar calça, não pode usar isso ou aquilo. Eles usam aquele texto lá de Deuteronômio 22:5, que diz: o homem não usará a veste peculiar à mulher, e a mulher não usará a veste peculiar ao homem, né? Aí me mostra, inclusive uma vez eu estava num almoço, eu não me recordo a ocasião exatamente, eu estava num encontro assim de irmãos da nossa igreja, e tinha outros irmãos também, e eu não sei exatamente o que era. Eu sei que eu ouvi um pastor comentando assim, de lado, dizendo assim para uma outra pessoa: olha, essa igreja, falando da gente, né? As irmãs usam calça, veja que situação, coisa mais... Aí eu ouvi aquilo, me aproximei, né? Falei assim: interessante o que você está dizendo, que as irmãs dessa igreja usam calça, mas assim, baseado em que mesmo que nós devemos pensar isso? Não, na Bíblia ela diz que a mulher não deve usar roupa de homem, né? Eu falei: muito bem, mas onde mesmo está escrito isso? Eu falei assim: rapaz, está em algum lugar, deixa eu ver, em algum lugar eu falei, Antigo Testamento? Ele: é verdade. Eu falei: o texto que você está falando é Deuteronômio 22:5? Ele: exatamente. Eu falei: senhor, eu poderia ler com o senhor esse texto, para a gente poder dar uma olhada melhor? Ele: não, vamos abrir. Aí eu abri o texto, aí li lá, 22:5.
O homem não usará roupa peculiar à mulher, e a mulher não usará roupa peculiar ao homem, porque qualquer que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Está vendo? Está escrito ou não está escrito? Eu falei, tá. Infelizmente, eu não tenho como arrancar o texto daqui, né? Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Ele, pois não. Você prega só o versículo 5 ou prega o 4, o 3, o 2, o 6, o 7, o 8? O que diz lá nesses versículos todos? Falei, engraçado, você pega o versículo 5, mas esquece do restante da Bíblia. Vamos ler o restante. Aí o restante dos versículos, que são os versículos anteriores e os posteriores, falam de um tanto de outras abominações. Os 5 diz de roupa peculiar ao homem e à mulher, no sentido de abominação. Os seguintes falam sobre construir uma casa e você não colocar um parapeito. Olha, tem que ter parapeito. Se a sua casa não tem parapeito, é abominação. Ele falou, engraçado, eu não prego isso não, negócio de parapeito tem nada a ver. Eu falei, o versículo 6 não tem nada a ver, e o 5 tem tudo a ver. Olha como as pessoas são. Aí o outro diz o seguinte, olha, quando você for se vestir, aí vem o assunto da vestimenta novamente. Diz, ainda que a roupa seja, você é mulher, e a roupa seja feminina, ainda que seja assim, você não pode misturar tecidos. Se você vestir uma blusa, por exemplo, de linho, você não pode vestir um casaco de lã por cima. Ele, o que tem a ver? Eu falei, não pergunte para mim. O texto diz que não pode. Agora, por que você elegeu o versículo 5 e ignorou o 6, o 7, o 8, o 9? Sabe qual foi a resposta dele? Não, porque isso aí que está mostrando é lei de Moisés. Eu falei, e o versículo 5 é lei de quem? Percebe? Então, essa confusão na cabeça, na mente das pessoas, existe em razão de quê? Em não discernir a administração de Deus em cada tempo. Aquelas leis lá, elas eram válidas no tempo da lei, para o povo de Israel. Não no tempo da graça, que nós temos inclusive outra lei, que é a lei de Cristo, e a lei do Espírito de vida, é uma outra administração. Então, em cada dispensação, em cada período de tempo, Deus tem uma administração, tem um modo de trabalhar. Então, imagine agora, nós vamos falar de uma quarta dispensação, que é a dispensação do reino. Que conforme Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, diz que é a dispensação das dispensações. Ou seja, será a última dispensação que vai coroar as demais dispensações. Por quê? Porque é a dispensação na qual o Senhor vai concluir e finalizar e fazer os últimos reparos e dar todo o acabamento da sua economia eterna para entrar então na eternidade. Ou seja, é a dispensação da plenitude dos tempos. Então, os tempos, no plural, todos eles, vão receber por fim uma última dispensação para dar o acabamento dessa economia de Deus. Portanto, quando nós falarmos sobre reino milenar, que aqui na Bíblia o senhor não vai encontrar essa palavra reino milenar, você vai encontrar os 1000 anos. Se você observar capítulo 20 de Apocalipse, versículo 2 fala sobre os 1000 anos, logo no versículo 6 fala sobre os 1000 anos, também no versículo 4 fala sobre os 1000 anos, e então no versículo 7 fala os 1000 anos. Você observou isso aí? Olha o versículo 2, não fala, e o prendeu, lá no finalzinho, por 1000 anos. Versículo 4, lá no finalzinho não diz, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E então, o versículo 5 diz, até que se completem os 1000 anos. Versículo 6, no finalzinho, e reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 7, quando porém se completarem os 1000 anos. Então, milênio é uma palavra que significa, que quer dizer, os 1000 anos. Ou os 1000 anos seria um milênio. É lógico que em nenhuma hipótese nós queremos colocar esses 1000 anos como sendo um período de tempo literal. Pode ser o caso que essa dispensação venha a ser menor do que 1000 anos, ou que seja 1000 anos, ou maior do que 1000 anos. Nós não podemos determinar esse valor exato de dias, porque o livro do Apocalipse usa os números também numa linguagem simbólica. Não é isso? Por exemplo, quando diz lá que
o Senhor selou 144 mil de Israel, não significa 144 mil exatos, não é? Quer dizer, um número determinado de cada tribo, que nós não sabemos e não podemos definir esse número. De todo modo, nós devemos ter a consciência e a compreensão de que existirá, e existe já na economia de Deus, uma dispensação, a quarta, chamada milênio, que será um período de tempo no qual Deus vai aplicar uma administração específica. E alguém pergunta, pastor, para que servirá então esta última dispensação? É a pergunta que se faz. Porque na primeira dispensação, antes da lei, nós tínhamos ali a era dos patriarcas, quando Deus começou a construir uma linhagem de pessoas separadas por Deus para definir a linhagem do Messias. A primeira dispensação, Deus vai criando uma genealogia. Nós temos ali Adão, nós temos depois de Adão, nós temos Sete, porque Caim foi assassinado, Abel foi assassinado, Caim retirou-se da presença do Senhor, nós temos Sete, e Sete gerou Enos, que gerou Noé, que gerou Abraão, e vai criando uma linhagem da qual virá o Messias. Na segunda dispensação, que é a dispensação da lei, o Senhor preparou o coração e a mente dos homens para receber o Messias, na medida em que a lei, ela expunha o coração e a condição do homem. Quando o homem tentava cumpri-la, e por não conseguir cumprir, a lei recaía sobre ele, condenando-o, né? E revelando a sua condição de transgressor, de pecador, de réu, de miserável. Capítulo 7 de Romanos deixa muito claramente isso, como que a lei ela foi dada para mostrar ao homem quão maligno é o pecado, para mostrar ao homem que ele, por mais que ele tenha alguma vontade interior, fruto da iluminação de Deus na sua vida, para cumprir a lei de Deus, em nenhuma hipótese ele consegue, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não têm condições de fazer a vontade de Deus. E aí vem a dispensação da graça, na qual o Senhor vem, e aí ele vai formar o seu corpo, ele vai formar a sua noiva, ele vai separar um povo, e não somente separar dentre as nações, como aconteceu com o povo de Israel, mas ele vai separar homens dentre homens. Por isso que vem o aspecto da santificação. Somos separados, não somente judicialmente, legalmente, mas somos separados organicamente, na medida em que Deus habita o nosso ser, e Ele vai trabalhando a sua natureza em nós, nos transformando, nos santificando, nos conformando à imagem do seu Filho e nos conduzindo à glorificação. Agora veja, e a quarta e última dispensação? Aí na semana passada, nós demonstramos a primeira razão. Nós vimos aqui a questão que nesse período de 1000 anos, acontecerá um fenômeno jamais ocorrido em outras dispensações. O diabo será preso por 1000 anos. Esse tópico foi tratado na quarta-feira passada, é o que está aqui nos versículos 1 a 3, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E para elucidar esse ponto, nós trouxemos aqui 2 esclarecimentos. Isso porque existe uma corrente de interpretação do reino milenar que diz o seguinte, atenção, eu não estou ratificando, tá? Estou apenas demonstrando. Existe uma corrente de pensamento escatológico que diz o seguinte: não existe reino milenar futuro. Eles dizem, não, o reino milenar, que está aqui em Apocalipse 20, é o período da igreja, é o período que começa com a exaltação e a entronização de Cristo mediante a sua ressurreição, e durante todo esse período da igreja, portanto, já é o reino milenar. Nesse caso, nós estaríamos no final do reino milenar, porque estamos no final da era da igreja. Mas como é que eles justificam isso? Eles dizem, não,
É porque aqui diz, no versículo 3, que o objetivo de se prender o diabo por 1000 anos é para que ele não mais engane as nações. Mas quer dizer então que o diabo não está mais enganando as nações? Porque se ele está preso para não enganar, em toda a era da igreja, então ele não está enganando. Eles dizem, não está enganando. Mas como assim? Aí eles justificam. Quando Jesus ressuscitou e disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, essa pregação do evangelho, que ilumina a mente dos homens, ou que revela para os homens a salvação de Deus, é um elemento, é um antídoto contra o engano de Satanás. É assim que eles se defendem, dizendo. Aí eu pergunto, mas é verdade que o diabo não está mais enganando as nações durante essa era da igreja, em razão da pregação do evangelho? Quem pode responder isso? Eu posso responder isso? Eu posso. Já sei, o Edir Macedo pode. Afinal, ele é o Edir Macedo, é o bispo Edir Macedo. Então ele pode, né? Pode? Não pode? Tá bom. O Papa pode. Afinal, o Papa, né? Tem aquele chapelão grande, tudo, aquela bengala dele. Pode? Já sei, tá bom. O Silas Malafaia pode. Quem é que pode responder isso? É a Escritura. Só ela tem o poder, ou melhor, só ela tem a autoridade para dizer o que é e o que não é. Porque todos nós, os homens, seja o Papa, ou seja quem for, deve se inclinar e se curvar à revelação da Escritura. Aí basta que você leia, por exemplo, 2 Coríntios 4, versículo 4, quando o apóstolo Paulo, falando acerca das nações, acerca dos gentios, diz que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento deles, para que a luz do evangelho não lhes resplandeça. Isso não é manter o povo enganado e na ignorância ou não é? E se você ler ainda 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo, se referindo à própria igreja, inclusive, ele diz assim, olha, eu tenho um receio no meu coração. Receio esse de que, assim como a serpente, que é o diabo, enganou a Eva lá no Éden com a sua astúcia, do mesmo modo, eu temo que ele venha a enganar vocês também, afastando-vos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ora, então se o diabo pode enganar inclusive a igreja, como é que alguém pode dizer que ele está preso para não enganar mais as nações? Não é verdade? Então, é certo que o reino milenar não ocorreu, porque quando ele ocorrer, que será a quarta dispensação, depois da dispensação da era da graça, nesse período, o diabo, de fato, será preso. Isso para que Cristo instaure sobre a terra, efetivamente, o seu reino, conforme nós veremos em tópicos posteriores. Perfeito? Ou podemos ver agora, né? A gente podia ver agora, e em tópicos posteriores a gente vê os outros tópicos, que a gente dá uma sequência de raciocínio, de pensamento. Então vamos falar desse aspecto aqui do reino de Cristo sobre a terra. O reino milenar enquanto o governo de Cristo. O governo efetivo de Cristo sobre as nações. Para tanto, nós temos que recorrer a um dos principais salmos messiânicos, que é o Salmo de número 2. Se vocês quiserem abrir, lá vai falar acerca desse reino de Cristo sobre as nações. Quando eu disse que esse é um dos principais salmos messiânicos, é porque não há texto tão claro quanto este. Não há. Texto que fale com tanta precisão acerca deste governo. O versículo 1 e o versículo 2 nos traz aqui duas informações importantes. O primeiro diz, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, observe que logo nos versículos 1 e 2, o que nós temos aqui? Nós temos os gentios que se enfurecem, que são os povos, as nações. Nós temos os povos que imaginam coisas vãs e os reis da terra que se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, me parece que aqui há uma reunião, há uma assembleia, existe aqui um congregar das nações, dos povos,
para se levantarem contra Deus e contra o seu ungido. E alguém poderia perguntar assim, mas por que os povos se levantariam contra Deus e contra o seu ungido? Qual a razão desse levante, dessa fúria? Qual é a razão dessa conspiração? Que conspiração é essa? O que eles intentam fazer contra Deus e contra o seu ungido? Aí é dito no versículo 2 que eles dizem assim, versículo 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Laços e algemas dão a ideia de que nós, criação de Deus, nós, criatura de Deus, nós, homens sobre a terra, nós estamos presos ao Criador. Nós estamos sob o governo do Criador, sob o poder e a autoridade do Criador. Nós temos laços e algemas que nos prendem a Ele. Só que os homens, eles não querem estar ligados ao Criador. Eles querem romper esses laços. Eles querem quebrar as algemas. Querem ver algo interessante? Não desmarca Salmo, não. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Observa. Olha como Jesus, contando aqui essa parábola, ele demonstra como que os seus próprios concidadãos disseram: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Eles não queriam que ele reinasse sobre ele. Olha o que diz agora o versículo 27 desse mesmo capítulo. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então veja como a própria Escritura fala daqueles que não querem o reino de Cristo sobre suas vidas. É por isso que no Salmo de número 2, voltando para o Salmo, é dito que os povos, os reis e os príncipes conspiram contra Deus. Eles estão cheios de fúria, eles estão, na verdade, maquinando contra Deus, o seu ungido, dizendo: olha, vamos romper com ele. Vamos estabelecer o nosso próprio reino. Nós não queremos que ele reine sobre nós. E aí o versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ou seja, Deus, quando vê os homens com tal disposição, o Senhor acha engraçado, né? Porque assim é como se fosse uma criança ameaçando o pai. E aí é uma grande tolice, na verdade, o homem considerar que ele é capaz de romper com Deus e continuar bem, tendo o seu próprio reino. Como isso é o espírito de Satanás, é o mesmo espírito de rebelião, quando na origem dos tempos, os irmãos sabem da história, ele disse: eu subirei acima das estrelas dos céus, e do lado norte eu estabelecerei o meu trono. Quando Lúcifer disse: eu estabelecerei o meu trono, ele quer dizer: eu não serei subordinado ao Altíssimo. Eu não estarei debaixo do governo de Deus. Eu terei o meu próprio reino. É por isso que nos homens, em todos os tempos, sobretudo nos dias finais agora, essa era de Laodiceia, existe esse espírito, essa disposição dos homens de não obediência, de não submissão, de não querer colocar-se sob a direção de outro, mas me parece que cada um procura a sua emancipação. Agora, cuidado, porque aí há dois aspectos, né? A emancipação do pecado, a emancipação do mal, dessa natureza caída, ela é mais do que necessária. Nós temos que crescer, e na medida que nós conhecemos a verdade, nós vamos sendo libertos, mas libertos de todas as coisas negativas. Ao passo que, na medida em que nós nos tornamos libertos das coisas negativas, nós vamos cada vez mais nos colocando debaixo do jugo do Senhor, debaixo da direção de Deus, do governo de Deus. Esses laços, Henrique, que diz aqui, as algemas, não se trata do espírito de filiação. Isso quer dizer que todos os homens, mesmo caídos, eles continuam presos a Deus. Querem ver uma coisa? Por que ainda existe na terra ordem?
Uma certa ordem, né? Existe justiça, uma certa justiça. Por que os homens não se destruíram cabalmente ainda? Por que ainda existe no homem, em todos os homens, esse senso de justiça, essa busca pela verdade, pela integridade, pela paz? Esses são os laços. Lembrem-se que lá está em Romanos capítulo 1, que falando ali o apóstolo Paulo em relação aos gentios, mas não aos gentios de uma maneira geral, mas sobretudo para aquela civilização romana, ou seja, a civilização grega, que precedeu a romana, e depois então aos romanos, dizendo que porque aquele povo, eles trocaram a glória do Criador pela glória humana, fizeram de Deus criaturas, é dito que Deus os entregou a paixões infames. Ou seja, esse entregar quer dizer que até então, eles, embora caídos, estavam presos a Deus. E chega um ponto então que Deus larga, fala assim, então vocês querem ir? Então vão. E quando essas cordas se soltam, essas algemas, esses laços se rompem, o homem se degrada completamente. E ali fazia referência em Romanos capítulo 1, não, atenção, tá? Não a homossexualidade, conforme se entende hoje. E aqui eu falo isso sem nenhuma apologia a qualquer movimento, qualquer coisa. Pelo contrário, estou apenas dando a ênfase à verdade da Escritura. Quando diz que ali, Deus os entregou a paixões infames, de modo que os homens e as mulheres trocaram o modo de suas relações naturais por outra de natureza contrária, não está se referindo a um grupo de homossexuais, como alguns pensam, mas se refere a uma civilização, a um povo. Quem se degradou não foi meia dúzia de seres humanos, mas foi aqueles povos, todos aqueles que abriram mão da verdade de Deus pela glória do homem e pela busca da satisfação do homem longe da verdade. Abriram mão da verdade. Então, toda aquela civilização abriu mão. Aí basta que você estude a história dos romanos e dos gregos, sobretudo, e vocês verão que eles, de fato, culturalmente, eles acabaram se degradando a esse ponto da pederastia. Perfeito? Não, aqui está se referindo a esse povo. Nós temos que tomar um cuidado para a gente não generalizar a Escritura. Procurar ler a Escritura e procurar identificar a que aspecto, de fato, o instrutor está falando. Perfeito? Sim ou não? Nós temos que atentar para isso, porque, do contrário, ali estaria dizendo, então, que todos os homens, inclusive os brasileiros, os portugueses, são todos homossexuais. Se essa fosse a verdade do texto, o que não é verdade. Pois não? Por esse filme Calígula, né? Dá para perceber o que foram os romanos, né? Uma questão cultural, né? Ou seja, é uma cultura totalmente degradada. Enfim, mas vamos seguir adiante, senão a gente vai perder nosso ponto aqui. Versículo 5. Na sua ira, a seu tempo. Quando ele diz na sua ira, a seu tempo, é porque no versículo anterior ele diz que hoje Deus olha e ri. Deus zomba pela tamanha inocência, né, desses povos. Entretanto, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, diz Deus, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Ou seja, a despeito dos povos não quererem se submeter, ou quererem romper os laços e algemas, já está dito, Deus estabeleceu o rei. Então a história de Deus com a sua criação, essa nossa criação sobretudo, é que Deus já estabeleceu um rei. E o versículo seguinte, que é o versículo 7, nós temos o próprio Jesus dizendo, proclamarei o decreto do Senhor. Ou seja, o próprio filho, que no caso aqui é um ungido, ele diz, o Pai me constituiu, e eu vou proclamar o decreto do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é o decreto, que Deus iria constituir o seu filho, uma vez encarnado, uma vez crucificado e uma vez ressurreto, conforme Atos capítulo 13, versículo 32 e 33 e 34, que diz que em ressurreição, Jesus ali, ele é constituído o rei sobre toda essa terra. Por isso, é dito no versículo 8 e 9, o texto acerca do reino.
pede-me, isso é o pai dizendo ao filho, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Perfeito? Então, esse reino milenar será o período no qual o Senhor Jesus vai reinar efetivamente sobre as nações. Por que eu digo reinar efetivamente? Porque o reino de Cristo, isso é um fato bíblico, ele começa, sim, quando Cristo ascende aos céus, é verdade. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, um pouquinho antes ele disse que chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, a morte de Cristo seria o pagamento legal e o resgate do reino que outrora fora usurpado pelo maligno. A sua morte é que vai trazer a legalidade do retorno e do resgate deste reino para as mãos de Deus. Quando então Cristo ressuscita, ele declara: todo o poder e autoridade me foram dados nos céus e na terra. Então, com a sua ressurreição, ele declara: o reino agora é meu, o poder e a autoridade me foram dados, já são meus. Agora a pergunta é: como nós vamos entender Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, o 18 que diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí eu pergunto para essa ala à minha esquerda, de acordo com Mateus 28, 18, toda a autoridade foi dada a Cristo? Quando ele ressuscitou? Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? O reino é dele? Pronto, muito bem. Agora eu pergunto a essa outra ala, o que diz em Apocalipse capítulo 11, versículo, abra sua Bíblia lá, Apocalipse capítulo 11, por ocasião da 7ª trombeta, versículo 15, 16 e 17. O que diz aqui? Eu quero que essa ala me responda. Vamos colocar em conflito essas duas alas, as duas informações, para nós entendermos o significado desse reino e como ele acontece. 11, 15, 16 e 17, eu vou ler. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo. Vale lembrar, a bem da verdade, que quando o anjo 7º toca a trombeta, portanto, a 7ª trombeta, já tocaram antes a 6ª trombeta, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª, a 1ª. Ainda veio o 6º selo, o 5º selo, o 4º selo, o 2º selo, o 1º selo. Ou seja, nós estamos no final do período dos 7 anos finais da história da humanidade. É nesse finalzinho da história que diz que quando o 7º anjo então tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo o quê? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu pergunto, quando é, aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que o Senhor vai receber esse reino como seu? Quando é? Na 7ª trombeta. É na 7ª trombeta que o céu declara, né, que o reino do mundo se tornou. Aí os daqui falam: não, pessoal, vocês estão errados, porque foi na ressurreição que toda a autoridade lhe foi dada. Ou não foi? Foi dado na ressurreição ou na 7ª trombeta? Aqui. E aqui? Afinal, é na ressurreição ou é na 7ª trombeta? Nos dois. Muito bem, só pode ser nos dois. Mas como entender que foi nos dois? Continuemos a ler Apocalipse 11, versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Porque assumiste o teu grande poder. Então, na ressurreição, a autoridade lhe foi dada. Legalmente é dele. Judicialmente é dele. Mas somente na 7ª trombeta é que ele vai assumir. Pastor, mas
E o que acontece então nesse reino de Cristo entre o receber legalmente e o assumir efetivamente? O que acontece? Se o reino de Cristo começa quando ele recebe a autoridade judicialmente, por que ele só assume na sétima trombeta? E como podemos entender esse reino de Cristo? Atenção, que esse é o que do texto. Como é que podemos dizer que ele está reinando desde a ressurreição? Que reino é esse? Como esse reino acontece até o momento em que ele vai assumir efetivamente o reino, o poder e a autoridade? Bem, em poucas palavras, na sétima trombeta o reino vai se manifestar ao mundo. Eu pergunto, hoje, Cristo está reinando, é verdade. Mas esse reino já foi manifestado? Quando você olha, quando você abre seus olhos de manhã, que você olha para o mundo, que você assiste lá o jornal da manhã, e o jornal do meio-dia, depois o jornal da noite e da madrugada, você vê Cristo reinando sobre as nações. Vê? Não, mas a Bíblia diz que a autoridade é dele. Só que essa autoridade, embora seja dele, ou ele tenha conquistado legalmente, esse reino ainda não se manifestou. Então estamos falando do reino que é um só, mas em duas etapas ou em dois aspectos. O reino de Cristo interior nos homens e o reino de Cristo manifestado. O reino de Cristo interior, como sabemos por Mateus capítulo 13, é a igreja do Senhor. A igreja de Cristo é o reino de Deus. Não é isso? Romanos capítulo 14 também diz, falando da igreja, que o reino de Deus, a igreja de Cristo, não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, hoje nós temos o reino de Deus em realidade no interior dos crentes, e um dia esse reino irá se manifestar a todo mundo quando o Senhor, então, assumir o seu poder e passar a reinar. Agora eu quero demonstrar aos irmãos como esse reino hoje está acontecendo e como que em relação a nós ele há de se manifestar naquele grande dia. Perfeito? Para tanto, eu tenho que apresentar agora a questão do reino milenar em relação a nós. Porque até agora falamos do reino milenar em relação a Cristo, que governará sobre as nações. Agora, em relação a nós, Apocalipse capítulo 20. Vamos entrar em pontos agora bastante dramáticos. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos falar do reino enquanto galardão para os cristãos vencedores. E vamos falar também do reino milenar enquanto um período de tempo no qual os cristãos não vencedores serão disciplinados. Vamos falar sobre galardão e sobre disciplina. Tá. Mas antes de nós lermos esse texto aqui, que eu estava pensando nesse texto desde a semana retrasada, pensando, e lendo e relendo, e estudando, e orando, e meditando, porque muitos já lemos esse texto aqui na igreja, já demonstramos estudos bíblicos, mas tinha alguma coisa que nós precisávamos tocar aqui. Para nós entendermos claramente isso aqui, eu quero lembrar os irmãos de uma coisa. Os irmãos sabem que por ocasião do juízo ou do julgamento de Deus, por meio de Cristo, dos homens, o Senhor o fará em tribunais distintos. Sabem disso? Por exemplo, quando o Senhor for julgar a igreja, Ele julgará a igreja misturado com o mesmo padrão com todos os ímpios nações? Quando Ele for julgar a igreja, Ele o fará no tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Essa palavra tribunal de Cristo, lá no texto de Coríntios, é uma palavra grega, tribunal, que se lê, pelo menos, a gente entende que é bema. Se a pronúncia for outra, eu desconheço. E também não nos importa a pronúncia, importa o significado da palavra. Bema é uma palavra grega que quer dizer um tribunal familiar. Ou seja, acontecia no meio dos gregos que a cada período de tempo, fosse de ano em ano, fosse a cada um período específico que eles determinavam, a família se reunia, toda ela se reunia. E ali então, sob o encabeçamento do pai ou do irmão mais velho, na ausência do pai, eles iam fazer
uma espécie de um tribunal, para saberem se cada um deles cumpriram com aquilo que eles deveriam cumprir, se eles realizaram aquilo que deveriam realizar, fazia uma espécie de um tribunal familiar. A esse tribunal familiar chamava-se bema. É um tribunal em que comparecem apenas a família, apenas os filhos. Por isso que quando Paulo foi falar do tribunal de Cristo, ou do julgamento da igreja, ele estrategicamente, ele foi lá no léxico do grego e buscou uma palavra específica para não se confundir com qualquer outro tribunal, para dizer que a igreja terá um tribunal familiar, onde somente os filhos comparecerão para serem julgados, cada um, não segundo a vida eterna e morte eterna. Esse julgamento da igreja não é para definir quem está salvo e quem está perdido. Até porque em Mateus capítulo 5, versículo 24, Jesus disse que aquele que crer em mim não entra em juízo. Em outras versões, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não se discute se o Filho de Deus será perdido ou salvo. Ele já é salvo porque Cristo já pagou o preço por ele na cruz do Calvário. A redenção está efetuada. Pastor, então para que esse tribunal de Cristo, esse bema? Ora, é para saber o que cada um tem a receber, segundo o bem ou o mal que fizeram. Ou seja, galardão ou disciplina. Mas vamos entender melhor galardão e disciplina daqui a pouco. Mas os irmãos entendam que a igreja será julgada num tribunal específico. Quando Cristo for julgar os gentios, as nações, aquelas que estiverem vivas sobre a terra, por ocasião da sua segunda vinda, diz em Mateus capítulo 25, a partir do 31 em diante, que ele vai estabelecer o trono de glória. Quando vier o Filho do Homem, juntamente com seus anjos, na glória do seu Pai, ele se assentará no trono de sua glória e reunirá as nações ao seu redor e separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então aqui o texto é claro, ele ajuntará as nações, não é a igreja, são as nações. Então veja como que para cada grupo de pessoas, o Senhor tem um julgamento específico. As nações no trono de glória. As nações que estiverem vivas, no trono de glória, vivas por ocasião da sua segunda vinda. A igreja no tribunal de Cristo. E a nação de Israel, que é uma nação peculiar em razão do pacto que Deus fez lá no Monte Sinai, fez com Abraão, enfim. É dito em Mateus capítulo 19, versículo 28, que as 12 tribos serão julgadas nos 12 tronos sobre os quais se assentarão os 12 apóstolos para julgarem as 12 tribos de Israel. Ou para julgar as 12. Veja aqui como o Senhor, ele, na sua economia, ele é bastante preciso. Pastor, mas faltou os anjos, ou faltaram os anjos. Aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, diz que a igreja vencedora, durante o milênio, vai julgar o mundo e os anjos. Mas ainda assim falta um outro grupo. E aquelas nações que, quando Cristo voltou, já havia morrido. Seriam os mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, é o trono branco, o juízo do grande trono branco, quando os mortos serão julgados. E nesse mesmo trono branco também serão julgados os demônios, conforme está aqui no versículo 13. Bem, então os irmãos entenderam os momentos dos julgamentos, entenderam ou não? Sim? Então, entendendo os momentos dos julgamentos, vamos ler então o que diz aqui no capítulo 20. Certo? Bem, então vamos lá. Capítulo 20 de Apocalipse, versículos 1, 2 e 3, fala da prisão de Satanás. Perfeito? No 4 diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ponto final. Ora, a que se refere esta informação, esta revelação? Vi também tronos. João viu o anjo descer, pegar Satanás e o prender por 1000 anos no abismo, e pôs selo sobre ele para não mais enganar. Perfeito? Se nós pensarmos essa porção
juntando as informações todas que nós temos na Escritura, aqui nessa ocasião vai acontecer o quê? Neste momento, prendeu o diabo, o que acontece? Sim, começa o reino, mas falamos agora, tem 2 minutos, nós acabamos de falar. Prendeu o diabo, haverá o trono de glória. O Senhor vai julgar as nações que estão vivas. Mateus capítulo 25. Quais são as nações que vão compor aqui as nações sobre a terra? Sobre quem Jesus vai reinar? Sobre quais nações ele vai reinar? Não tem que decidir isso? E onde está essa decisão? No trono de glória, Mateus capítulo 25, versículo 31, quando ele vai separar uns dos outros, como aquele que separa os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas. Aqueles que foram tidos por justos, porque atenderam pela fé ao evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, esses serão as nações que estarão sobre a terra durante o milênio, sobre as quais o Senhor vai reinar. As crianças todas, lembram que alguns pais ou mães levaram seus filhos para Jesus, abençoá-los, e a multidão dizia, não, tira esse menino daqui, menino só dá trabalho, menino grita, menino birra. Aí Jesus falou, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino de Deus. Então as crianças, elas não serão condenadas ao lago de fogo, porque não creram no evangelho como você creu. Porque como é que uma criança poderia crer no evangelho, se ainda que tenha ela pecado original, pecado na sua natureza orgânica, nós sabemos disso, mas como o Senhor iria julgar uma criança que não tem o conhecimento do pecado? Sendo pecadora, não tem o conhecimento, nunca agiu conscientemente contra Deus ou contra qualquer pessoa. Se agiu pecaminosamente, como Agostinho já falava, o Santo Agostinho fala no seu livro Confissões, e é verdade, mas foi instintivamente e não conscientemente. Então essas crianças, elas serão trazidas para o reino milenar, para constituir na terra, juntamente com os povos, as nações sobre as quais o Senhor vai julgar. E os loucos? Aqueles que, embora adultos, mas não tinham as faculdades normais, e como elas poderiam aceitar a Jesus, crer em Jesus, seguir a palavra, ler a palavra e orientar-se pela palavra, essas pessoas serão trazidas também para o reino milenar sobre as quais o Senhor vai governar. Então na terra nós teremos aqui, o diabo será preso, e então haverá aqui com o tribunal de glória, as nações que estarão sobre a terra para serem governadas por Cristo. Bem, então nós temos, o diabo é preso por 1000 anos, glória a Deus, está preso. As nações foram julgadas, já temos as nações sobre a terra. E aí João diz assim no versículo 4, vi também tronos. Vi também tronos. E sobre eles, e nestes, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são esses que estarão aqui sentados nesses tronos, aos quais foi dado a autoridade de julgar? Simples, vamos ler na Escritura. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Nesses tronos sentar-se-ão aqueles que vão reinar com Cristo e que julgarão com Cristo, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 6. Abra rapidamente sua Bíblia. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 1 e 2. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Atenção, olha que seriedade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha a seriedade com que o apóstolo Paulo trata a igreja. Infelizmente, a igreja do Senhor, ela tem sido nos últimos dias, há um descrédito muito grande sobre a igreja. Isso porque houve uma banalização tão grande, e nós mesmos somos os responsáveis por essa banalização,
Porque hoje em dia se abre igreja, se funda igreja, ou como dizem, se abre um trabalho como se abre um boteco. Não é verdade? O bebo bebe a vida toda no boteco. No dia que ele ganha 5 mil no jogo do bicho, ele quer abrir o boteco dele. Aí, se eu posso ter meu boteco, por que eu vou viver no boteco do outro? Não é assim? Ele vai lá na casa dele, abre a garagem, coloca 3 garrafas de pinga, um maço de cigarro e o bar está aberto. Não é? Hoje em dia a pessoa se converte no presídio, hoje, nada contra os presidiários, nada disso, mas quero que os irmãos entendam a situação. Se a pessoa está no presídio, ela vem de uma vida pregressa, né, com muitos problemas, não é? Ao sair dali, que ela se converte a Cristo, ela tem que ser inserida num processo profundo de cura, de mudança, de transformação, não somente de vida do coração, mas do caráter. Muita coisa tem que ser mudada. Mas a pessoa se converte na prisão, e lá mesmo o outro preso que se converteu primeiro que ele, já unge ele pastor. Ele vira pastor na prisão, e já sai montando igreja por aí. Pastor, isso é preconceito? Não. Isso é a mesma coisa que uma pessoa também se converte, independentemente de uma prisão ou não, e daqui a pouco, de 3, 4 anos, ele quer abrir a igreja dele, porque ele recebeu uma profecia que ele tem esse dom e que lá vai ele. Mas sequer ele entendeu para si mesmo. Pastor, mas não é questão intelectual, pastor. É o Espírito Santo que vai conduzir a pessoa. Olha, Pedro tinha estudo? É a pergunta que vamos fazer. Pedro era pescador. Só que Pedro, ele estudou na escola do mestre, né? Ele estudou com o próprio Jesus Cristo, pessoalmente. E depois de 3 anos de faculdade com Jesus Cristo, aprendendo tudo sobre o reino, ainda recebeu o Espírito Apostólico, o Espírito Santo, que lhe revelava a Escritura, como aconteceu de ele escrever pelo menos 2 epístolas e um evangelho. Então, o evangelho de Marcos, que é de Pedro. Porque Marcos era apenas o servo de Pedro e o seu escrivão, que deu aí o chamado evangelho de Marcos, como é conhecido. Então, ele recebeu isso de Deus. Agora, e quando a pessoa se converte? Você já se converteu, todo mundo sabe. Nós temos experiências com Deus, não temos? Agora, quantos aqui recebem a visita do Espírito Santo para revelar-lhe as Escrituras? Você imagine que uma pessoa que se coloca para conduzir um rebanho, pensa comigo, vidas se colocam sob o seu direcionamento, ou não? Ou seja, você entrega a sua alma e a alma da sua família nas mãos de uma pessoa. Para onde ela vai te levar? O que ela vai te ensinar? Quais são os fundamentos da fé? Qual é a prática cristã? Então, isso é algo muito sério. Mas hoje em dia, cada um abre a sua igreja, porque o governo, em nome da liberdade religiosa, permite que a pessoa exerça sua fé. Chega lá com um balde de óleo, ou então um balde seco. Seco. Porque até o óleo está caro, né? Azeite está muito caro. Então, um balde vazio, nós vamos ungir os irmãos. O pessoal olha para cá, ungir com o quê? Falou, calma, eu vou jejuar 21 dias. Cada dia que eu jejuar, na madrugada, eu acordar, ou melhor, acordar não estou dormindo. Quando concluir a vigília, eu venho aqui, primeiro dia, eu dou uma cuspida dentro do balde. Uma cuspida no primeiro dia. No segundo dia, 2 cuspidas. Terceiro dia, com 21 dias, 21 cuspida. Aí, os obreiros, a mesma coisa. Todo mundo cuspindo no balde. É o cuspe de Jesus. Jesus não pegou saliva e passou no olho do cego? Então, aqui está a saliva de Jesus mediante os homens de Deus. Imagina que eles ficaram 21 dias em jejum. Essa saliva, a saliva em si mesma não é coisa muito boa, né? Agora você imagina como ela curtir. Não é, ué. Aí o povo fala assim, poxa, o povo vão disputar uma lambidinha, uma coisinha. Porque é santo. Gente, nós estamos... eu vou falar assim, seria cômico se não fosse trágico, né? Isso é trágico. São vidas, são pessoas que estão lá dando o seu tempo, dando o seu dinheiro, depositando a sua confiança, a sua fé. Estão seguindo a orientação. Né? É uma fita que amarra no braço.
É um copo d'água que a pessoa compra de 49 centavos a caixona lá cada um. Aí vende por 1.000, 2.000, porque a água é abençoada. Vai lá em Israel, aí pega um punhado de água do Mar Morto, um bocado de água do tal, junta tudinho, aí faz a 7 unção. E o povo acredita nisso. Pastor, mas eu fui abençoado. É placebo. A pessoa vai ao médico, o médico dá um remédio de farinha, e a pessoa se cura. Porque a doença não era real, era aqui, ó. Então basta um engano para você se sentir melhor. Rapaz, não é que eu estou melhor mesmo? Ó. Não quero dizer com isso que não haja cura divina. E também não quero dizer com isso que toda cura é divina. Há a cura do placebo, há a cura divina, há a cura de demônios. Há a cura parapsicológica. Há diversas curas. A única que você pode ter a certeza que é de Deus é aquela na qual se fundamenta nos escritos do Novo Testamento. Se estiver de acordo, está lá em Mateus capítulo 7, 21 em diante, está lá que muitos dirão naquele dia, em teu nome fizemos milagres, e fizemos. Ninguém disse que eles não fizeram. Jesus falou, seus mentirosos, vocês não fizeram coisa nenhuma, estão mentindo. Não, vocês fizeram, só que eu não conheço vocês. Mas fizeram? Fizeram. No nome de quem? De Jesus. Mas Jesus não conhece. Olha, pastor Renato, como é que você fez milagre no meu nome? Ou seja, como se eu tivesse te enviado, como se você me representasse, se sequer eu te conheço. Aí lê os versículos anteriores, que vai dizer, é pelo fruto que você conhece. É pelo fruto. E esse fruto, cuidado, não é o fruto exterior da roupa, da comida e das orações públicas. Não. É o fruto, como diz o versículo 23 de Mateus 7, é o fazer a vontade do Pai Celestial. E você tem que conhecer a vontade do Pai Celestial para saber. Aí você tem que comparar. Tem o fruto, ou seja, faz a vontade do Pai Celestial. Qual é a vontade do Pai? Aí tem que estudar o Novo Testamento para discernir. E é simples. Por exemplo, uma coisa bem básica aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Diz que há muitos que não concordam com a doutrina ou com as sãs palavras de Cristo Jesus. Mas quem é que não concorda com as sãs palavras de Cristo Jesus? Aí Paulo vai dizendo, não concorda porque é enfatuado. Não concorda porque a mente está entorpecida, porque a mente está cauterizada. Não importa porque está destituído da verdade. Sim, mas não falou em que aspecto que ele não aceita as palavras de Cristo. Aí ele diz, essas pessoas, elas têm uma aparência de piedade. É apenas uma aparência. Entretanto, eles acham que a vida piedosa é fonte de lucro. Opa, parou. Como é que é a história? Eles acham que a vida piedosa é fonte de quê? De enriquecimento. Isso aí é a teologia da prosperidade. Quantos pregam a teologia da prosperidade não aceitam os ensinamentos de Cristo Jesus, que nos ensinou dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, olha para os lírios do campo, olhem para os pássaros, vejam que eles comem, eles se vestem, no caso dos lírios, os pássaros alimentam, porque Deus supre a necessidade deles, Deus cuida deles. Vocês, portanto, não devem fazer como fazem os gentios. São os gentios que andam ansiosos atrás de riquezas. Quanto a vocês, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Eu pergunto, se alguém pregar isto agora que acabei de falar, tem como em seguida fazer uma campanha para ganhar dinheiro? Bem, por todos os efeitos, está aí. Mas, veja então aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6, nós temos aqui a questão da igreja, falar da igreja. Olha a seriedade com que o apóstolo Paulo trata a igreja, dizendo que, imagine só, se um irmão tem um problema com outro, digamos que o Alexandre, não, vamos mudar o exemplo aqui, só um exemplo, tá, Gil? Digamos que o Gil tenha um problema com o João Batista. Um problema que envolve dinheiro, ou vendeu alguma coisa, ou pegou algum dinheiro emprestado, qualquer coisa do gênero. E aí o João Batista não pagou, ou que fosse o Gil não tivesse pago. E aí envolvia bastante dinheiro, e aí o irmão Gil
resolveu, ou que fosse João Batista, resolveu levar o Gil à justiça. Vai lá no fórum, quero abrir um processo contra o fulano. Aí vão os dois filhos do Altíssimo perante um juiz incrédulo, para que o juiz incrédulo julgue a causa dos dois filhos de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, Paulo diz, os santos devem resolver os seus próprios problemas. A igreja tem que julgar os seus próprios problemas. Mas por que devemos fazer isso hoje? Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? 3. Não sabeis que havemos de julgar os anjos, ou os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, capítulo 20 de Apocalipse, quando diz, vi tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar, refere-se a esses santos que estarão sentados em tronos, juntamente com Cristo, que estará no seu trono, reinando sobre as nações e para julgar. Capítulo 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda, esse ainda acrescenta mais uma informação. Ele viu o diabo ser preso, ele viu os santos, no caso vencedores, sentados em tronos para julgar, e ele viu ainda um segundo grupo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Pausa até aí. Agora ele vê os vencedores tardios que venceram durante a grande tribulação. Haja vista que eles morreram porque eles mantiveram o testemunho de Jesus e sustentaram a palavra de Deus em não adorar a besta e nem tampouco a sua imagem. Então nós temos aqui os vencedores sentados em tronos, e agora se vê também os vencedores tardios. Aqueles que venceram durante a grande tribulação. Esses sentados em tronos, primeiros, eles venceram no tempo normal. No tempo que se chama hoje. Entretanto, muitos cristãos não vencerão nesse tempo. Terão a graça de estarem vivos por ocasião da grande tribulação, tempo esse em que essas pessoas poderão vencer na grande tribulação. Eu tenho que parar por aqui, porque vão entrar agora no ponto que eles viveram e reinaram, perfeito? E temos que entender isso aqui com bastante particularidade, mas quero apenas finalizar falando desses dois grupos, esses que se assentam no trono e os que venceram durante a grande tribulação. Amados, me ouçam em nome de Jesus. Domingo agora, eu vou começar a ministrar uma série de mensagens, que não será a trilogia, a última série de 3 da trilogia. Qual foi a trilogia que eu propus para os irmãos? As 7 festas de Israel, já ministrei. Os 7 mistérios do reino dos céus, já ministrei. E a última série de 7 será as 7 igrejas de Apocalipse. Vou ministrar ainda. Entretanto, senti a necessidade, como requisito para se ministrar as 7 igrejas, ministrar as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o 12. As bem-aventuranças. Não é o sermão do monte todo, não. Somente as bem-aventuranças. Como um pré-requisito para depois entrarmos nas 7 igrejas. Por isso, vamos inserir uma série de mensagens na trilogia como apoio para se entender cabalmente as 7 igrejas. Irmãos, olha, em nome de Jesus, nós não podemos perder essa série das bem-aventuranças.
é uma coisa de uma seriedade tremenda e de cuja compreensão depende a nossa vida espiritual. Lembre-se que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Domingo agora que vem vai ser um grande marco neste ministério. Um marco. Porque nós agora começamos efetivamente a falar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, pastor, até agora você não falou do Evangelho? Calma. É porque a igreja tem fases. Passamos uma grande fase lutando com os aspectos teológicos da doutrina. Segunda vinda de Cristo, reino milenar, salvação eterna, doutrinas densas. Muito tempo, não foi? Glória a Deus, é necessário construir fundamentos. Depois, tivemos aí um choque, uma ruptura, quando entendemos que nós não podemos ser identificados com o movimento evangélico. Não é com o evangelho, é com um movimento evangélico que tem suas bases arminianas, que tem suas bases puritanas. Nós não participamos, nós somos cristãos. E aí os irmãos, a igreja ficou um pouco assim, não ficou? Quem lembra? Ficou assim, estremecida, porque tudo que é novo gera esse impacto. Novo não no sentido da Escritura, que está tudo aqui já há muito tempo, mas no nosso entendimento, na nossa visão. E agora então nós vamos começar a falar efetivamente o Evangelho, as palavras de Jesus Cristo. Entrar profundamente no Evangelho. Lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então os irmãos podem aguardar o que Deus fará com todos aqueles que creem no Evangelho. Pode esperar, porque o rebuliço que o Espírito Santo fará será muito grande. Porque para Deus, no seu Evangelho, não existe meio termo. O reino de Deus é um só. E aí nós vamos começar pelas bem-aventuranças. De lá nós vamos para o Apocalipse fazer as 7 cartas. Depois nós vamos entrar no Evangelho de Mateus e João. Mateus e João, Mateus e João. Porque são os 2 evangelhos, dentre os 4, que geram as 2 colunas principais da salvação judicial e da salvação orgânica. Perfeito? O que vai nos trazer a natureza do reino e a vida do reino na base do sacrifício de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, falando de vencedores aqui, os que venceram assentaram-se em tronos e os que vencerão aqui posteriormente na grande tribulação. Mais um pouquinho abaixo, nós veremos na semana que vem, vai falar daqueles cristãos que não venceram nem hoje e nem na grande tribulação. O que será desses cristãos? Está tudo aqui no capítulo 20. Os que venceram em tempo hábil, os que não venceram e os que venceram na grande tribulação. O que acontecerá com cada um desses cristãos? Então, uma coisa é certa: todos nós, servos de Cristo, seremos conformados à imagem do Filho. Isso é uma certeza absoluta. Como diz o apóstolo Paulo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra há de completar. Então, agora, toda a questão é como você, como eu, como cada um de nós, vai encarar o Evangelho. Como você vai se relacionar com o Evangelho. Se você vai aproveitar o tempo que se chama hoje, e então você vai perder a sua vida, para ganhar a sua vida, porque aquele que perder, ganha lá. E isso não tem nada a ver com... tem nada a ver... lembra quando você se converteu? Você falou assim, eu deixei o mundo, lembra? Aí, deixou o mundo assim, você deixou de ir na boate, não foi? No cinema, deixou de jogar loteria, deixou de beber cerveja, não foi? Aí você ficou todo feliz, deixei o mundo. Só que o mundo está mais aqui do que fora de mim. Na verdade, o único mundo real está aqui dentro de mim. Porque o que está de fora é apenas para despertar o que está dentro de mim e para me iludir quando meus olhos olharem para fora e ver algumas luzes. Mas, na verdade, o mundo mesmo é aqui. E não tem relação
com o que o puritanismo disse que era o mundo. O mundo, a Bíblia diz o que é. É a soberba da vida. É a concupiscência da carne. E é a concupiscência dos olhos. Isto é o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Ele vai discriminar o mundo, a natureza do mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E isso é o que mais tem no meio do cristianismo.